Boa noite, está no ar aqui pela Rádio Hora, pelo 102.9 do FM, também pelas nossas plataformas digitais, onde você nos acompanha pelo Hora TV, o projeto Rumo, o futuro da mão de obra. O programa discute trabalho, formação profissional e desenvolvimento econômico para o Vale do Taquari. O Rumo é uma produção do colega jornalista Felipe Faleiro, mas que hoje está sob meu comando, Vini Biliar, e na operação temos o colega Anderson Barbosa. No programa de hoje nós vamos conversar sobre formação técnica e inserção justamente no mercado de trabalho industrial. Para essa conversa recebemos a Aline Giovana Finger e a Silene Machado Paraboa, coordenadoras pedagógicas do Senai, que acompanham de perto a formação de alunos e a conexão com as empresas do Vale do Taquari. O Rumo tem o oferecimento de Cascalheira Stone Garden, conosco também Colégio Evangélico Alberto Torres, o SEAT, conosco Sicredi, Rodos Implementos Rodoviários, Metalúrgica Hartmann, Dale Carnegie e Tomasi Logística, são os nossos patrocinadores. Juntos com eles nós vamos nessa noite para falar, obviamente, de mão de obra, para falar de formação profissional. Para isso eu já anunciei quem está aqui conosco. E agora a gente começa conversando com a Aline, com a Silene também, para esse primeiro bloco do projeto Rumo nessa edição do programa. Tudo bem, Silene? Boa noite. Boa noite a todos a audiência que nos escuta. Boa noite, Vinícius. É sempre um prazer estar aqui falando do Senai, falando também dessa importância, né, de se formar é técnico, né? É o técnico. Porque, veja bem, né, hoje em dia é muito mais importante tu ter um curso técnico do que tu ter uma graduação. Não que a graduação não seja importante, veja bem, não é isso. Mas o técnico te abre muitas portas, principalmente para quem está entrando no mundo do trabalho, né? Nós temos histórico e somos muito felizes com relação a isso, de alunos, porque o Senai faz um acompanhamento, né, desses alunos que entram no mercado de trabalho justamente pelas portas do técnico. Que coisa então, eles entram como técnicos e a gente tem inúmeras histórias de egressos e a gente, como eu disse, a gente fica muito feliz com isso, porque hoje a gente tem alguns alunos que estão figurando muito bem aí na indústria do município de Lajeado, bem como na indústria também da região Estrela, Arroio do Meio, Santa Clara e outros municípios aqui ao redor, né? Vamos conversar bastante nessa noite. Aline, tudo bem contigo? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Vinícius, muito obrigada pela oportunidade, boa noite a todos os nossos ouvintes também. Já pegando o gancho da Silene, né, estamos também num momento de bastante apreensão sobre a finalização do ano, as novas turmas que iniciarão no ano que vem, né? Temos muitas demandas. Com certeza. E sabe, gurias, que eu estive, faz umas 3 semanas, eu estive visitando a estrutura de vocês, conversei com o GR também, fiquei muito impressionado. Com 2 aspectos. Primeiro, a estrutura física, né? Que vocês têm lá para ofertar, esses cursos técnicos que vocês oferecem dentro do Senai, mas sobretudo o que eu conversei, eu gosto como jornalista, né, de conversar com os alunos que ali estão. E tu via esse brilho no olhar, eles nos explicando, ainda eu com a minha santa ignorância, né? Mas eles explicavam, porque aqui no quadro de comando, né? Muito interessante. E essa interação, esse ambiente que é formado, ele também propicia justamente a melhor formação, né, Silene e Aline? Sem sombra de dúvidas. O Senai é conhecido na sua, né, estamos no Brasil inteiro, né? A gente tem escolas barco na região norte, a gente tem uma série tem carretas, né? Até agora a gente está tendo um programa com o governo do estado, que são as carretas do saber, né, Aline? Exato. Que é um programa muito interessante de qualificação aí, de mão de obra para pessoas não tão jovens, mas que precisam se inserir no mercado de trabalho e ter uma qualificação. Com certeza o Senai, ele propicia isso porque nós somos práticos. A gente trabalha sim a teoria, mas a gente trabalha muito a prática e a gente aprende, né, se tu for fazer uma pesquisa de como é que é uma melhor forma que aprendemos, né? Principalmente pela prática. Então, você precisa saber os conhecimentos técnicos e teóricos, mas quando você coloca a mão na massa e você faz atividade, você tem mais êxito na profissão que você escolhe, né? E ele aprende mais fácil, né, Aline? Nós aqui, se eu for mostrar para vocês agora o nosso estúdio aqui, vocês vão aprender na prática também, como a gente faz uma entrevista, como a gente apresenta um programa, e o Senai tem essa particularidade, né? O aluno entra e aprende na prática, né, Aline? Exatamente. Inclusive, nós tivemos uma grande satisfação em encontrar numa empresa que nós seguimos há poucos dias, né, Silene? Vários alunos nossos. E esses alunos basicamente saem direto do técnico já
preparados para o mercado de trabalho. Então, eles têm toda uma aprendizagem conosco, toda uma qualificação, e já chegam para o mercado de trabalho muito mais preparados e prontos, né, para atuar onde eles escolheram realmente estar, né. Tu falavas antes, Aline, desculpa te interromper, Perfeito. tu falavas antes que é um período de fechamento de ano, né? Depois a gente volta. Exatamente. Período de formatura também, gurias? Também. Estamos numa maratona, inclusive, de formaturas, né? Eu e a Silene, a gente acaba fazendo uma divisão para poder estar em todas, né? Essa semana nós teremos uma formatura do Trilhas, do nosso projeto, que mais tarde a gente comenta um pouquinho sobre ele, né? E também da aprendizagem. Na sexta-feira, tivemos uma formatura no dia 12 em Serafina Correia, né? De uma turma de técnico também. Em parceria com a prefeitura. Isso, em parceria com a prefeitura. E teve uma anterior que foi... se eu não me engano, foi em Marques de Souza. Não, em Teutônia, perdão. Teutônia. Me fugiu a palavra. Lá em Teutônia fica, inclusive, a unidade de vocês fica no Parque Ipiê, lá no centro do bairro Canabarro, né? Uma turma em parceria também com a Piccadilly, né? Então, uma empresa também que já vem há anos consolidando conosco. E aí, a gente vai fechar. Então, a última será no dia 18, retornamos no ano que vem. Eu te interrompi quando tu falava justamente desse feedback das empresas, né? A gente vai falar mais sobre isso depois também, mas o importante é que há esse acompanhamento, né? Além da formação, vocês sabem, através dessa pesquisa e do monitoramento, para onde esse aluno está indo, né, Aline? Sabemos. Inclusive, nós fizemos visita técnica, né? E aí eles nos encontram nesses momentos e a gente relembra, esse foi nosso aluno, né? Então, é gratificante. Silene, tu falavas do curso técnico, eu sou egresso de curso técnico também, e é uma percepção minha ou nossa, ou o curso técnico, além do conhecimento ser mais, obviamente, na prática, ele também tem um espaço de minuto, às vezes 2 anos e meio, 1 ano e meio para formação, mais ou menos isso, gurias? Normalmente os cursos do Senai são 2 anos. 2 anos. E ele aproxima mais o mercado de trabalho mais rápido também. Essa é uma percepção que vocês têm enquanto Senai? Com certeza. Tu sabe que o Senai, o ano que vem nós completamos 84 anos de história, né? O Senai, então, ele tem uma trajetória muito sólida no país. Começou lá com o seu Evaldo Lodge na década de 40, justamente com essa preocupação de formar a mão de obra para a indústria. Então, ele entendia na época que um país que se desenvolve, cresce, precisa de mão de obra qualificada, treinada, mas também, e não é aquela mão de obra assim de apertar parafusos, né? Do tempo do Charlie Chaplin. Não. É aquela mão de obra que ela é crítica, que ela se preocupa e com certeza abre mais portas. E a gente diz muito para os alunos, né? O Senai, por toda essa sua história, ele tem um peso muito grande no mercado. Então, quando você chega com um certificado do Senai e por ter esse aporte também da indústria, porque nós somos criados pela indústria e somos da indústria, né? A gente consegue ter uma tecnologia um pouco mais avançada para que a gente possa qualificar os nossos alunos com o que há de melhor, né? Até o ano que vem, não sei se o Jerry comentou com você, nós iniciamos um processo de revitalização da escola, né, Aline? Nós vamos ter projetos. E aí, com isso, a gente consegue também receber mais tecnologia, porque esse é o grande propósito do Senai, né? Formar mão de obra, desenvolver tecnologia e, a partir disso, transferir essa tecnologia para a indústria. Então, não é só formar também, né? É pesquisar e desenvolver, né? Pesquisar e desenvolver. E sabe, Aline e Silene, vocês como coordenadoras pedagógicas, me chama muita atenção e parte de todo o ensino, né, seja o ensino superior, técnico, graduação, ele parte de algo que é a curiosidade dos alunos que chegam até vocês, que chegam até as salas de aula, né? E me parece que o Senai, por conseguir esse direcionamento, ele traz com os seus alunos essa característica de curiosidade, porque eles estão escolhendo a sua área de atuação. Isso passa por vocês também na hora de montar e de ofertar um curso desses, Aline? Exatamente, e assim, já reforçando sobre a questão da nossa metodologia, os nossos alunos, eles não são avaliados por conteúdos, né, nós trabalhamos em cima de competências, por isso que o técnico e a base técnica, elas são muito importantes, a gente avalia o que o aluno consegue, a capacidade que ele consegue desenvolver dentro disso, né, dentro do curso que ele optou, escolheu, né, então ele acaba se encontrando com maior facilidade.
diante disso, né? Então, os cursos são bastante visados também pela nossa metodologia, né? Um jovem senhor, como a Silene falou, 84 anos, não é pouca história. Então, o Senai, ele trabalha já há muitos anos dessa forma. E aí nós temos também, como disse a Aline, né, Vinícius, a gente tem uma metodologia e como é que os cursos são pensados, né? Como surge um curso no Senai? Um curso no Senai a gente chama de uma ocupação, né? Ou seja, eletricista, assistente administrativo, mecânico, operador logístico. Depois a gente vai falar um pouquinho das grandes áreas que nós temos aqui na nossa unidade, né? A gente tem um grupo de trabalho que se chama Comitê Técnico Setorial, em que se reúnem pessoas especialistas naquela ocupação, se for eletricista, por exemplo, pessoas das indústrias, que vão dizer o que eles estão precisando, pessoas do meio acadêmico, pessoas de sindicato, monta-se um comitê técnico setorial. Esse comitê, a partir de um itinerário nacional de cursos, né, que a gente tem no Departamento Nacional, então nós estamos ligados ao Departamento Nacional, que fica em Brasília, nós somos o Departamento Regional Rio Grande do Sul, e nós aqui em Lajeado, por sua vez, somos a Unidade Operacional de Lajeado, tá? Então, a partir desses itinerários, eles customizam para a nossa região, mas veja bem, a gente tem cursos aqui de acordo com a vocação do município e da região. A nossa região. Porque o que acontece? Nós não vamos ofertar um curso aqui que não tem, por exemplo, de petróleo. A gente não tem indústria de petróleo aqui na região. Então, nós vamos ofertar cursos de acordo com o que a nossa região precisa. E aí nós temos um setor lá em Porto Alegre, que é a gerência aqui de operações lá, a GEPROS, né, Aline? Então, a GEPROS, ela faz todo um estudo de mercado. E esse estudo de mercado é o que a região está precisando. E aí, a partir do que a região está precisando, eles, então, estabelecem esses planos de curso. E aqui é interessante trazer que esses planos de curso são revisados a cada 2 anos. Então, não é algo que fique obsoleto. Sempre vai ter uma revisão para aquilo que a empresa está precisando no momento. Sem sombra de dúvida. Esse olhar que é o diferencial do Senai. Inclusive, o Gé já me antecipou alguns cases desses que eles estão olhando para o ano de 2026 também. Esse é o programa Rumo aqui na Rádio A Hora. Você que está pelo YouTube também conosco, pelas nossas plataformas digitais. A gente está conversando com a Aline e com a Silene. Elas são coordenadoras pedagógicas do Senai, unidade aqui de Lajeado, que atende também a todo o Vale do Taquari. Esse foi o primeiro bloco do programa. Para Cascalheira Stone Garden. Areia para cada etapa da sua obra, você encontra na Cascalheira Stone Garden, na BR-386, em Estrela. Conosco também o SEAT, Educação de Excelência, que promove o conhecimento, cultura e inovação. SEAT, Unidades Lajeado e Região Alta. E Sicredi, o Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você, seja na agência ou no WhatsApp, aplicativo ou site. Sicredi é ter com quem contar. E também por aqui a parceria do Projeto Rumo é de Univates. Comece 2026 fazendo a escolha certa, garanta sua vaga na Univates ainda este ano. Acesse univates.br. Esse foi o primeiro bloco, o Rumo, na edição de hoje, na edição dessa noite. Obrigado pela sua audiência, você que está conosco. Nós vamos para um breve intervalo, retornamos depois para continuar falando do Senai com a Aline, com a Silene. Tem muito papo bom para você nessa noite aqui na programação da Rádio A Hora. Voltamos em instantes. Voltamos, Projeto Rumo, aqui na programação da Rádio A Hora. Uma ótima noite para você, obrigado por você que nos acompanha. É o Rumo Futuro da Mão de Obra. E hoje nós recebemos nessa edição do programa as coordenadoras pedagógicas
aqui do Senai, na unidade de Lajeado, a Aline Giovana Finger e a Silene Machado Paraboa estão conosco para bater esse papo. A gente que conhece tão bem o Senai e até uma oportunidade, né, Silene e Aline, para que as pessoas e as empresas que não conheçam que também possam visitar, vão ser muito recebidos por todos vocês lá, tenho certeza. Mas nesse segundo bloco aqui, Aline e Silene, vamos conversar sobre um projeto que ele vem antes ainda do ensino médio. O curso técnico, majoritariamente, ele é oferecido para quem ou faz junto o ensino médio ou em outras oportunidades também. Mas o Trilha, que é o Trilhas da Inovação, aqui para Lajeado, né, ele vem um pouco antes, né, já para preparar e para despertar esse interesse também. Queria que vocês falassem nesse projeto tão bacana, por favor. O Trilhas é um projeto que a gente tem muito carinho, sabe, Vinícius? Porque nós temos um colega, hoje ele está no departamento regional, que a gente pode dizer que é o nosso corporativo, que é o Marcelo Schedler. O Marcelo, ele idealizou, né, juntamente com outras pessoas no Senai Rio Grande do Sul, esse programa. E é um programa que a gente tem um carinho muito, assim, significativo, porque é despertar para o mundo do trabalho, despertar a curiosidade por uma ocupação. E a gente sempre diz, né, a Aline vai trazer um pouco dos cursos depois, são 4 cursos de modo geral, né, o pacote pode ser menos cursos, né, depende do que a prefeitura entende que é interessante no ano, ou mais cursos, mas você gostar de um curso tá ótimo, você gostar de uma área, né, tá ótimo, você gostar de 2 áreas, tá ótimo também, você não gostar, tá ótimo também, porque é você descobrir aquilo que lhe faz, né, feliz no trabalho. Então, a gente conversa bastante, eu e a Aline, sobre isso. O 9º ano é uma transição, alunos do 9º ano, né, 13, 14 anos, né, Aline? E é uma transição da infância para a adolescência, quando tu começa a despertar o que tu gosta, se tu gosta de matemática, física, se tu gosta de geografia, e no caso dos cursos do Senai, né, na sua, majoritariamente, temos bastante matemática envolvida, né. E eu, Aline, particularmente, nunca gostei muito da ideia, como muito se preconizava aqui no Brasil, que dizia, não, o aluno quando sai do ensino médio, ou segundo grau na minha época, 16, 17 anos, ainda é muito jovem para escolher a carreira. Países da Europa, por exemplo, é nesse processo dos 12, 13 anos, na Alemanha, que já estão escolhendo, vou destinar para o técnico, vou destinar para a graduação ou vou destinar para outra área. E parece que o Senai, ao buscar esses alunos no 9º ano, também tem esse vínculo muito forte, né? Tem, sim. E nós ofertamos esse ano com a prefeitura, né, 4 cursos, tá? Então, esses cursos eles têm duração de 48 horas a cada curso. Então, eles vêm 2 vezes na semana, durante todo esse período, mais ou menos um meio ano conosco, tá? Esse ano a prefeitura, ela optou pelos seguintes cursos: letramento digital, tecnologia da indústria 4.0, que vem muito forte. Legos, inclusive hoje nós estamos tendo uma competição lá no Senai, a gente iniciou com eles, e acabou que a gente não pôde dar continuidade. E também preparação para o mundo do trabalho, né? Então foram 4 escolhas diante de um cenário que a prefeitura optou, mas a gente tem uma gama de mais de 10 cursos, né? E todos os anos a gente reformula eles também um pouquinho. Esses alunos, eles vêm da onde? Tem essa parceria com a prefeitura ali? Isso, exatamente, uma parceria com a prefeitura, e são escolas municipais, né? Então de 9º ano, como a gente já comentou, e basicamente de todo o município. Tá? Então é bem bacana essa parceria. Silene, vocês que trabalham diretamente com esses alunos, né? Que brilho no olhar que eles trazem. Né? O aluno do ensino médio já começa o seu último período na escola, né? Destinado, ou pelo menos já tem uma ideia, mas essa galera do 9º ano, dentro dessa faixa etária que vocês nos trouxeram. Eles são curiosos. Que bom. São curiosos. E veja bem, cada geração é uma geração, né, Vinícius? Então, essa geração, quanto mais gamificado for as atividades e tu trazer sentido e significado para eles, o porquê que tu tá aprendendo isso ou aquilo, né? Na nossa época não era assim, né? O professor dizia, aprenda porque você vai usar em um determinado momento da sua vida. Eles são curiosos e eles questionam, por que eu tô aprendendo isso? Por que isso é interessante? Que caminho eu posso seguir a partir disso? Até nós conversávamos antes, né? Nós temos alunos que começaram conosco
conosco no Trilhas, e hoje muitos deles fazem aprendizagem na sequência, né, Aline? Exato. Nós temos um aluno em especial que fez Trilhas, fez 2 aprendizagens, ambas na área elétrica, porque os cursos ofertados inicialmente, o programa começou com a prefeitura em 2021, com 67 alunos. Hoje a gente está em torno de 125, né, Aline? Exato. Então, nós tínhamos eletrônica, analítica, analógica e digital. E o Gabriel, em especial, ele se identificou muito com a área, né? E ele fez, então, Trilhas, ele fez 2 aprendizagens, ele fez o curso técnico aí no IFE, ele fez o curso técnico na área, né? Ele foi para o quartel e agora ele retorna, né? E a intenção dele é fazer engenharia elétrica. E aí, por que eu trago o exemplo dele? Porque o Gabriel é o exemplo do que a gente tem de alunos, como tu falou, né? Esse brilho no olho de ter curiosidade, de mexer, de não ter medo de mexer, que vai quebrar. Não, eles experimentam, eles mexem, né? Exato. E tem curiosidade. Isso Que é bacana. muito legal. Que bacana. Deixa eu só voltar aqui um pouco, porque eu acabei esquecendo dos nossos patrocinadores, eles são importantes também, Com né, certeza. gurias? A Cascaleira Stone Garden está conosco, também o SEAT, também o Sicredi, junto conosco ainda a Rodos, do Vale para o Brasil, Rodos Implementos Rodoviários, é a solução para reboques, semi-reboques e carrocerias, a Metalúrgica Hassmann, mais de 65 anos produzindo fixadores de alta performance para a indústria, Dale Carnegie, há 2 décadas formando líderes e gestores, Tomás e Logística conosco também, são os nossos parceiros aqui do Projeto Rumo. Nós estamos falando do programa Trilhas de Inovação, que é um programa, é um produto que vocês oferecem, essa parceria, como vocês acabam... E já olha para o ano que vem também, né, Aline? Como é que está a formatação olhando para 2026 também? Você já começa esse processo ou ele acontece em outro momento determinado do ano? Na verdade, é uma parceria que a gente vai em busca novamente com a prefeitura. A gente encerra agora em dezembro. Em dezembro Formatura agora nesse mês. Isso, no dia 17. Uhum. Né? Então vai ocorrer. E também é uma parceria que a gente vai buscar fechar com a cidade de Lajeado e também com outras cidades. Né? Então, como a Silene também nós comentamos antes, teremos uma nova reestruturação no Senai, que vai possibilitar a gente ter mais acesso também às salas. Hoje a gente tem muitos alunos, então nos limita também bastante a questão de salas de aulas, né? E vem esse projeto novo, que vai ser bastante interessante, e a gente tem certeza que vai ampliar ainda mais esse nosso quadro de alunos. Hoje nós atendemos Lajeado. Ótimo. Mas a nossa intenção é atender outros municípios também, porque é uma dor das indústrias, das empresas, essa falta de mão de obra qualificada, todo esse progresso em si do aluno também, né, do profissional, né? Então a gente tem essa condição de proporcionar melhorias para ele. E despertar o interesse. Esse interesse, né, Silene, isso que eu ia me referir agora também, porque quando a gente fala do Trilhas, quando a gente fala do técnico, né, é isso que a gente tem que despertar, né? Nós vivemos em um mundo, e aqui não é nenhuma crítica com isso, que a gente tem falado muito, especialmente com o advento das redes sociais, muito em empreendedor. Parece que nós chegamos num momento que a nossa adolescência e os jovens só querem ser empreendedores, quando eles não olham às vezes para serem empreendedores dentro das empresas, né? Como um técnico que o Senai oferece. Há essa preocupação também, já a partir do Trilhas e depois dos cursos técnicos, de olhar para esse horizonte dessa forma mais, de fato, de construir uma carreira dentro de uma empresa também, Silene? Com certeza. Tu sabe, Vinícius, que as empresas da região elas estão preocupadas com isso. Elas estão preocupadas, a gente usa o termo, né? Acredito que você já tenha ouvido falar, apagão da mão de obra, né? Então é um termo que ultimamente tem sido muito corriqueiro e que a gente escuta muito, porque as pessoas não estão construindo carreiras, né? E isso é preocupante. Quando a gente fala de empreendedorismo, né, como tu trouxe, a gente tem que se preocupar com o empreendedorismo que aconteça, como você falou, dentro da indústria, né? Nesse aspecto, a gente trabalha, sim, a questão com os alunos de vocação, de seguir, de construir uma carreira, né? E aí a gente deixa claro para eles, você começa colocando um tijolinho na sua construção, né? Se a gente parar para pensar, o Trilhas é o primeiro tijolo, que você vai descobrir se gosta ou não dessa área. Aí, quando nós trazemos a aprendizagem industrial, né, tu já começa a melhorar o teu alicerce.
curso técnico, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e assim por diante, né? Mas veja bem, é algo que é um problema, porque como você disse, né, a adolescência está muito voltada na questão das redes sociais, muito voltada, né, no TikTok, em vídeos, enfim. Que é tudo muito rápido, muito né? rápido. Eles foram Então, construídos para serem rápidos, né? e isso faz também com que a gente repense, né, Aline, Exatamente. as metodologias que a gente usa no Senai. Por quê? Porque, por exemplo, na nossa época, nós estávamos predispostos a assistir, por exemplo, um Telecurso 2000, que durava uma hora e tanto. Entretanto, os jovens de hoje, o quê? 5 minutos, Tem Aline? isso. 5 minutos que eles Esse estão, né? perfil desses jovens que chegam até vocês também, isso deve ter mudado muito, né? Nós não estamos falando aqui nós estamos falando com pessoas contemporâneas, né? Nós três, assim, não temos Sim. tanta disparidade de idade. Mas se a gente for olhar, eu quando comecei a minha graduação, eu estava numa sala de aula Sim. e hoje, né? Inclusive, isso que é importante para não engessar, né, Silene e Aline? Quem se adaptar melhor a ter um curso técnico do Senai, por exemplo, numa tela de celular, no notebook ou no presencial, por isso que tu disseste, né? A gente tem que se adaptar a essa capilaridade, né? E veja bem, né, agora que tu trouxe da questão vamos fazer um pouquinho, né, da dificuldade. Embora a gente esteja em um momento, né, da sociedade que o celular é muito importante e que teoricamente nós sabemos usar, né, a gente encontra uma dificuldade grande, né, Aline, Muita para o uso dificuldade. da tecnologia. Então, os cursos técnicos que nós temos lá, principalmente nós temos, a gente vai falar depois um pouco mais Claro, sobre no isso, último né, bloco a gente vai presencial, falar dos semipresencial, cursos. tem uma dificuldade gigante para o uso da tecnologia. Então, hoje a gente percebe assim, ó, e isso a gente estimula, né, para que seja usado o telefone celular, mas com fins metodológicos. Porque existe uma carência e uma fragilidade com ferramentas básicas, como, por exemplo, o envio de um e-mail, o uso de Excel, do PowerPoint, do Word, né, que são ferramentas básicas, né? Como tu disse, a gente é contemporâneo, né? A gente aprendeu de uma forma diferente e tá tudo bem. O que a gente tem conversado bastante também, né, Aline? Sobre o estudo de gerações, Vinícius. Para entender como essa geração funciona, para que a gente consiga auxiliá-los para que eles tenham sucesso nas suas carreiras. Nós temos um grande desafio que é a transição demográfica, né? Esse olhar, isso, né? Vocês que são educadoras, a gente sabe que não é uma moda, é geracional, é uma geração que está mudando. E esse é um desafio também, né, Aline? Exato, e também pegando já o gancho da Silene, sobre essa mudança, nós precisamos entender, estudar esse sistema, essa geração nova e entender como eles vão aprender. Porque a gente fala assim, eu aprendi assim, ele vai aprender. Não, isso não funciona, isso não é mais assim. Então, quem tem esse pensamento, infelizmente, não vai conseguir conquistar aquele aluno, fazer com que ele entenda, né? Claro que existem coisas e coisas, regras e regras, né? Mas isso é uma dificuldade que a gente está tendo. A gente também precisa se adaptar, nós já estamos nesse processo de adaptação, inclusive nos nossos planos de curso, nas nossas organizações diárias, né? Mas é um desafio. Não dá para olhar como barreira, tem que olhar como oportunidade, né? É uma oportunidade. E a gente trabalha também a questão do empreendedorismo. Claro. A gente trabalha tanto o empreendedorismo dentro das empresas, quanto eles de fato serem empreendedores. Até nós temos casos de alunos que hoje são donos de negócio, hoje estão empregando pessoas, né? Excelente. Tanto na parte industrial quanto na parte comercial, né? Muito bem, a gente está conversando com a Aline e com a Silene, coordenadoras pedagógicas do Senai. Esse é o projeto Rumo aqui na Rádio Hora. Você que está nos acompanhando pelo FM no 102.9, pelo YouTube, pelos nossos canais digitais também. Nós vamos para mais um intervalo. Na volta, nós vamos falar dos cursos que estão sendo ofertados ou começarão em 2026 também ofertados e um pouco dessa estrutura também no último bloco da edição dessa noite, que tem o apoio da Rodos, do Vale para o Brasil. Rodos Implementos Rodoviários é a solução para reboque. Conosco também a metalúrgica Hassmann, são 65 anos produzindo fixadores de alta performance para a indústria. Dale Carnegie, há 2 décadas formando líderes e gestores, contribuindo para o mercado regional e entregando resultados. E Tomás Logística, acesse o nosso Instagram, @Tomás Logística, e fique por dentro das nossas oportunidades. Depois a gente faz o último bloco por aqui. Mais uma vez agradecer a você que nos presta o carinho da sua audiência e também ficar esse convite, né, Silene e Aline, antes de irmos para o bloco comercial, que as pessoas possam se aproximar e visitar o Senai também. Eu tive essa experiência há umas semanas atrás, fiquei realmente surpreso com o que vi por lá, e no último bloco a gente vai conversar um pouco mais sobre isso também com as nossas convidadas. Em instantes a gente retorna.
Voltamos, estamos de volta para o terceiro bloco do Rumo, futuro da mão de obra, aqui pela Rádio Hora, pelo 102.9 do seu FM. Estamos juntos também pelas nossas plataformas digitais, estamos com a Aline e com a Silene, do Senai, aqui Unidade de Lajeado, que estão contribuindo e trazendo para a nossa audiência um pouco dessas peculiaridades da mão de obra, né? Dessa escassez, desse apagão da mão de obra, mas a gente inverte esse polo e traz justamente sobre as oportunidades que o Senai também oferece para a formação dessa mão de obra. A gente fala muito do apagão de mão de obra, mas também precisamos falar mais da qualificação dessa mão de obra, como esses adolescentes, jovens, adultos, enfim, estão sendo preparados para esse mercado de trabalho. Pois bem, nesse último bloco, Aline, Silene, a gente quer falar dos cursos técnicos, né? A gente sabe que a gente entrevista o GR aqui no Vale em Pauta uma vez por mês, ele vem atualizar sempre a gente. Mas queria que vocês nos trouxessem também o que já está sendo olhado para 2026, o que temos de matrícula abertas e como vocês estão programando o ano que vem, que está aí a menos de 15 dias. Sim. Atualmente, né, Vini, a gente tem cursos na área de automação, eletrotécnica e eletromecânica, tanto na modalidade presencial como semipresencial. Os cursos técnicos no Senai, né, quando a gente fala de cursos abertos, eles acontecem à noite e aos sábados, dependendo da modalidade. E aí nós temos também 2 aprendizagens industriais técnicas, que são aprendizagens, né, Aline, que ao invés de um certificado, o aluno recebe um diploma, mas precisa ter concluído o ensino médio para receber esse diploma. E nós teremos aí para o ano que vem, né, um em desenvolvimento de sistemas. Mas esse é especificamente para parceria, né, com o SESI do itinerário 5, que aí é o ensino médio integrado. Os alunos estão entrando no 2º ano, né, Aline? Então, esses alunos vão ter esse curso de formação técnica na área de desenvolvimento de sistemas. Para o próximo ano, nós estamos com matrículas abertas em curso semipresencial de automação e eletrotécnica. Automação muito voltado para automação das indústrias, né? É um curso de 2 anos, dividido em 4 módulos. Esse nós temos somente na modalidade semipresencial, ou seja, eles fazem toda a parte teórica junto a um CTM, que o CTM é o Centro de Tutoria e Monitoria, em que normalmente depende do estado. Hoje nós temos Santa Catarina, o nosso Centro de Tutoria e Monitoria, então desenvolve toda a parte teórica e eles vêm ao Senai, que é a grande cereja do bolo, né, que é as práticas. Então a nossa infraestrutura com relação às práticas é o que eles mais gostam. Que bacana. Então, e não só eles, né, os adolescentes também adoram prática. Aí quando eventualmente não vão para oficina, né, Aline, eles ficam bem chateados. O que faz parte também, né? Sim. Aline, todo o processo de aprendizado do Senai, né, que faz parte do sistema Fiergs, também a gente acabou não citando, mas faz parte do sistema Fiergs, esse grande guarda-chuva da Fiergs, vocês dividem em áreas de atuação, né? Queria que vocês explicassem um pouco para a nossa audiência também, como vocês definem. A gente sabe que tudo que passa pelo Senai vem da indústria, é um serviço da indústria, mas na hora de definir áreas de atuação, como vocês constroem, como o Senai, dentro desse guarda-chuva de ordem nacional, ele olha para o Vale do Taquari também? Primeiro um estudo de mercado, né? Eu digo que a gente já tem uma projeção para os próximos 10 anos. 10 anos para frente. Exatamente, nós temos todo um estudo para... há cursos que não vão mais existir, assim como vai ter espaço para outros mais atualizados ou não posso dizer mais atualizados, mas diante do que o mercado realmente nos exige. Né? Hoje a gente trabalha bastante na parte de elétrica, né? Mecânica, metalmecânica, a parte de gestão, que entra assistência de produção, logística, administração. Né? Também nós temos uma parceria bastante grande em Teutônia, na área de calçados, tá? Também alimentos e bebidas, são muitos cursos, a gente acaba se esquecendo de uma parte, né? Mas são cursos que hoje a gente tem bastante na área de, principalmente de aprendizagem. Né? Aí, como a Silene comentou, no curso técnico nós teremos agora, inclusive tá com as matrículas abertas, né? Quem quiser, o nosso link, a gente encaminha ou dá uma passadinha no Senai, né? Que a gente auxilia. Mas são cursos extremamente potentes, tá? Que já são cursos que a gente já tem uma previsão muito boa. Tá? A gente já tem as matrículas basicamente
quase todas as turmas preenchidas já. Inicialmente vão ser 2, provavelmente mais a metade do ano a gente abre mais turmas também, tá? Diante dessa, dependendo do cenário. Tu citastes, né, Aline, quando tu foi citando as áreas, eu fui me remetendo às cidades, assim, né? Teutônia, o polo calçadista. Exatamente. Principal referência. Aqui para Lajeado, industrial e alimentos, se fala, né? Outros que vocês citaram também, de outras áreas de atuação, eu fui me remetendo às cidades, porque a nossa região é tão grande, vocês abraçam toda a região, é importante dizer isso Se eu também, não né, me Aline? engano, são 43 municípios, né, Aline? Sim, Não lembro por aí. certo, acho que são 43. 43. Então, olhar também dessa forma, né? O metal mecânico num lado, o Vale dos Alimentos, que é o que somos, Sim. a região de Teutônia que eu conheço bem também, polo calçadista. Esse é o olhar do Senai também, né? Exatamente. Nós temos alunos, assim, Vinícius, para te ter uma ideia, de que vem de Bom Retiro, alunos que vêm de Estrela, que é a cidade vizinha, Arroio do Meio, Cruzeiro, Santa Clara. Então, para te entender que a região ela é bastante ampla e o Senai é muito bem visto sobre essa situação. Né? Silene, essa proximidade da indústria, como ela se dá? Vocês visitam, eles visitam, eu sei que tem eventos como semanas atrás tivemos o Café com a Indústria, que é uma oportunidade, uma vez por ano tem o Mundo Senai também, vocês falaram no início do nosso bate-papo das carretas que se aproximam também, essa articulação com a indústria, ela é a cidade que forma ao longo do ano? Normalmente, como a Aline citou, né, normalmente tem um estudo de mercado e nós temos 2 profissionais aqui na nossa unidade, que é o coordenador técnico e o ARM, agente de relações com o mercado, que faz essa parceria com a indústria. Então, eles vão lá e escutam o que a indústria precisa e propõe também, porque nós temos vários produtos, né? Nós temos curso de iniciação, que são cursos de até 160 horas, que podem ser cursos customizados para necessidade da indústria, nós temos também os cursos de qualificação, maiores de 160 horas, nós temos as aprendizagens básica e técnica, que aí são aquelas que são cotistas, né, das empresas, e nós temos também os cursos técnicos, como nós falamos, né? Mas tem uma escuta por parte do ARM e do coordenador técnico para a nossa região, bem como disse a Aline, nós temos lá no departamento regional uma pessoa responsável, né, o Rafael Bronzatti, ele é responsável também por fazer essa análise estatística do mercado baseado no que se precisa. E surpreendentemente, né, a nossa região, ela está demandando principalmente na área eletromecânica e alimentos. E isso para os próximos 10 anos, né, Aline? Exatamente. E é surpreendente, né, porque alimentos né, mas eletromecânica, hoje se separa muito a figura, né, Vinícius, do eletricista e do mecânico. O que as indústrias precisam? Eletromecânica. Que saibam, máquina parou, vamos lá e vamos consertar, tanto a parte elétrica quanto a mecânica. Então, é um profissional muito demandado. E as indústrias, inclusive, né, elas nos mandam muitas oportunidades de vagas, né? Nós temos um mural lá que estão cheio de vagas. E elas, toda semana, né, Aline, elas entram em contato conosco, procurando alunos que a gente possa indicar como potenciais funcionários. É que você se torna referência, né? No momento que vocês têm esse apelo e essa proximidade proximidade próxima, uma redundância, mas esse afim com a indústria também olha para o Senai como referência, né? Especialmente nessa formação de mão de obra, porque sabe da qualificação que está sendo oferecida lá, mas sobretudo esse olhar de fato de buscar exatamente o que é, porque no anúncio de vagas a gente tem pegar uma lista, tem empresas aqui que vai do vendedor ao operador de máquinas, ao administrativo, e quando olha para o setor metal mecânico que tu falaste, eletromecânica também, eles sabem que a especificidade passa pelo Senai, né? Sem sombra de dúvidas. E a gente vai ampliar a área metal mecânica, né, nos próximos anos, bem como a área elétrica, né, que à noite, nós temos muitos cursos à noite, e não, claro, o jovem também pode se inscrever, mas são pessoas que já estão no mercado de trabalho, e que elas estão buscando uma melhor qualificação, e estão buscando também, de certa forma, uma promoção dentro da indústria, porque a indústria precisa muito de eletricistas, mecânicos, eletromecânicos. Essa é uma característica, Aline, de possivelmente alunos que deve aumentar, né? Aline e Silene, mas esses profissionais que já estão empregados também, que querem olhar para uma progressão dentro da empresa, né? Eles daqui a pouco estão ali como ajudante geral, eles entram dessa forma,
e podem buscar também no Senai uma alternativa justamente para graduar dentro da empresa. Esse papel também tem. Isso, tem sim, inclusive por isso que casa bem com os nossos semipresenciais, né? Não necessariamente, dependendo da escolha do curso que ele fizer, ele precisa estar todos os dias dentro do Senai. Ele tem essa porcentagem que ele estuda em casa, ou no momento de intervalo, de descanso dele, ou ao final de semana, e vem realizar as práticas lá dentro. A gente tem muita procura. E também temos procura para o presencial, que é aquele funcionário que sai da empresa, muitas vezes vai direto para o Senai. A gente encontra, né, 5h30, 6 horas chegando para guardar o momento da aula, porque às vezes não dá tempo de ir para casa. Então, todo esse cuidado a gente também tem com ele, né, porque essa valorização. Porque ele está lá querendo uma promoção, melhora, né, pessoal, profissional, né, é interessante, a gente tem todo um preparo para isso também, né. E até esses dias eu estava assistindo, Silene, uma palestra que ele dizia justamente isso, né? A gente está com muita demanda de mão de obra, mas às vezes nas nossas empresas faltam olhar para quem já está com o crachá da empresa também. Até eu ia complementar o que a Aline falou. Nós temos a Sertel, a gente tem uma parceria com a Sertel, inclusive eles teve o ano, acho que foi esse ano, a inauguração da planta, e isso. Então, a Sertel está tendo uma preocupação de enviar os seus funcionários para cá, para qualificá-los para atender a rede elétrica. Então, o curso de eletrotécnica, se a gente observar, assim, a gente tem há pouco tempo ali na unidade, a grande maioria são funcionários da Sertel. E aí nós temos uma turma exclusivamente de... me ajuda ali na cidade, que eles subiram anteontem, da Serfox. Serafina Não foi da Serafina. Nós temos uma turma que iniciou esse ano, em parceria com a Serfox, que é uma também parecida com a Sertel. Permissionária de energia. Não é Boqueirão do Leão, mas é para aquele lado. Região alta do Vale. Região alta. E aí é muito interessante, porque lá tem desde o funcionário que trabalha com a poda na rua, com uma certa formação, até o presidente da cooperativa de energia. E aí, por que eles estão preocupados, né, em fazer esse movimento? Eles estão preocupados justamente pelo que tu disse, né? Preocupado com quem está lá dentro. Então, se tiver uma promoção, é justo com que essa promoção seja para as pessoas que já estão usando o crachá, né? Quem já está com o crachá. Bacana. Gurias, foi um ótimo bate-papo com vocês. Eu sei que tem o Mundo Senai que também tem essa agenda, né? Ele aconteceu esse ano de 2025 na metade do ano. Sim, e é uma ótima oportunidade. Queria que vocês justamente agora terminassem esse bate-papo com a gente aqui do Projeto Rumo, colocando, né, como as pessoas podem acessar o Senai, tanto a carteira de cursos, como podem visitar, horário de atendimento que vocês estão, se nesse período de férias alguém para escritório ou não, ou se vocês pudessem dar esse fechamento para a gente. Pode ser, Aline? Claro, pode sim. Bom, nós estamos inicialmente entrando num período de recesso, mas a gente vai estar de portas abertas todo o período. A escola não vai fechar, tá? Nós vamos estar das 8 da manhã até as 5 da tarde, a partir do dia 22, né, Silene? 22 até dia 5, né? Inicialmente, aí a gente vai começar de novo o período noturno. Em tempos de não recesso, a gente está das 8 da manhã, né, até as 9 horas da noite em atendimento. Né? E serão todos muito bem-vindos para conhecer a nossa estrutura, também os nossos cursos, a gente tem um ótimo atendimento, qualquer coisa pode ligar para a gente também, a gente tem um WhatsApp disponível e conversar um pouquinho conosco. Aline Giovana Finger, coordenadora pedagógica, uma das coordenadoras pedagógicas do Senai. Aline, muito obrigada pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, Vinícius. Nós que agradecemos. E também a Silene Machado Paraboa. Obrigado, Silene, pela participação aqui conosco, por esse bate-papo. A gente fica muito contente. Repito, né, a gente está falando muito no apagão de mão de obra e às vezes me parece que a gente fala um pouco menos da questão da qualificação dessa mão de obra, que eu acho que é o grande fio da meada também. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com você. Obrigado. Pois bem, gente, agradecemos também aos patrocinadores do Rumo, a Cascalheira Stone Garden, o SEAT, o Sicredi, a Univates, a Rodos Implementos Rodoviários, Metalúrgica Hassmann, Dale Carnegie e Tomasi Logística. O Rumo é uma realização do Grupo A Hora com apoio da CIL. Aproveito para convidar
vá lá no nosso canal Hora TV no YouTube, siga as lives também do grupo. Este e outros episódios do Rumo deste programa estão lá. Curta, compartilha, sugira assuntos e também nós vamos trazer aqui para abordá-los e falar sempre do futuro da mão de obra no Vale do Taquari, o que se propõe o projeto Rumo. Uma ótima noite, boa semana e retornaremos em uma próxima oportunidade, mas daí sob o comando de Felipe Faleiro. Até mais!